E agora estaremos lendo do versículo 30 até o versículo 40. A palavra do Senhor nos fala assim: Aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele lhe disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Meus queridos, nós estaremos falando sobre o choro de Esaú. Muito interessante. Alguns detalhes são importantíssimos nesses versículos. Primeiramente, no tocante às palavras que Isaque pronuncia. Ele não está pronunciando elas apenas por pronunciar. Tipo naquela ideia de que as palavras têm poder. Por que essas palavras não são meras palavras? Porque Isaque sabia que ele era filho da promessa. E a quem passasse a promessa de Deus, na verdade, ela se cumpriria, pois não eram meras palavras de Isaque, e sim promessa de Deus. Não é que Isaque estava com aquela ideia, como já falei, que as palavras têm poder. Isaque também pôde perceber que havia lutado contra Deus, igualmente Esaú. Então os dois deveriam agora entender que perderam a batalha. Ou seja, como Deus já havia dito antes, o menor será sobre o maior. Mas às vezes isso acontece também na nossa vida. Tem pessoas a quem Deus escolheu para uma determinada função e nós lutamos e relutamos para não reconhecer isso. Até que chega o dia que o próprio Deus faz com que nos rendamos e reconheçamos que aquela pessoa foi chamada por Deus, escolhida por Deus para estar naquela função. Quando olhamos para Esaú, ficamos penalizados, especialmente lendo os versículos desse texto, 30 a 40. Você vê a tristeza, o desespero de Esaú por uma bênção. E isso traz um certo sentimento para nós. Mas é bom entender uma coisa: a busca de Esaú pela bênção não envolvia nenhum aspecto espiritual. Ele não via santidade nenhuma na bênção.
O que ele queria era apenas as vantagens que essa bênção ou essa oferta poderia lhe ofertar, os lucros que ele poderia ter. Podemos ler a palavra do Senhor em Hebreus para entender melhor isso. Hebreus, no capítulo 12, 16 e 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Queridos, muitas pessoas hoje em dia frequentam igrejas buscando apenas vantagens das orações dos crentes. Querem apenas bênçãos, querem apenas as riquezas que qualquer bênção possa lhe proporcionar, mas não querem a santidade, a pureza, a justiça, ou melhor, corresponder aos ideais divinos, o que é lamentável. O choro de Esaú não era porque ele entendesse que a bênção tinha um valor espiritual, mas é porque se sentiu traído pelo seu irmão, por ele ter lhe passado a perna. Ele via que Jacó estava sempre à sua frente. Agora não queria ser mais envergonhado por ele. Por isso projeta matá-lo. Dos versículos 39 a 40, temos as bênçãos que foram pronunciadas para Esaú. Elas jamais estariam no mesmo nível daquelas que Jacó iria ter, pois seriam descritas pelo pesar, pela melancolia. Esaú viveria longe da fertilidade, dominado e não dominando. Estudiosos afirmam que Esaú teria o tipo de vida que ele mesmo havia optado, não porque fora destinado para tal vida, mas sim porque era profano. Desse modo, teria um viver libertino, postura para quem realmente não leva as coisas de Deus a sério. Quem é profano vai viver como profano, vai receber as maldições baseado na sua própria vida profana. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Deixemos de lado o viver profano de Esaú e vivamos a bênção de Deus pautada no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.